Agora você vai assistir à palestra grátis Como Parar de Fumar, criada e proferida por Nilson Antônio Brena, bacharel em Ciências Biológicas. Copyright 2015 by Nilson Antônio Brena. Todos os direitos reservados em 2015 por Nilson Antônio Brena. É proibido copiar este vídeo ou disponibilizá-lo através da internet ou outros meios de comunicação sem autorização por escrito do autor. Os infratores serão punidos de acordo com a lei vigente no Brasil. Como parar de fumar. Os piores males podem estar nas coisas que não vemos e naquelas que não dão sinais de suas consequências. Os dados estatísticos que você verá a seguir são do Instituto Nacional do Câncer e foram colhidos no site da internet www.inca.gov.br/tabagismo. O tabagismo é responsável por 45% das mortes por doença coronariana na faixa etária abaixo dos 60 anos. O tabagismo é responsável por 45% das mortes por infarto agudo do miocárdio na faixa etária abaixo de 65 anos. O tabagismo é responsável por 25% das mortes por doença cerebrovascular. O tabagismo é responsável por 90% das mortes por câncer de pulmão. O tabagismo é responsável por 30% das mortes por câncer de outras partes do corpo humano. O tabagismo é responsável por 85% das mortes por doença pulmonar obstrutiva crônica, DPOC, popularmente conhecida como enfisema. Cinco milhões de pessoas morrem por ano no mundo em decorrência do vício de fumar. Isto equivale a 13.600 óbitos por dia, sendo que 6.800 óbitos por dia estão na faixa etária entre 35 e 69 anos.
200.000 pessoas morrem por ano precocemente no Brasil vítimas do tabagismo. Isto equivale a 540 óbitos por dia. O tabagismo passivo, inalação de fumaça de cigarros por não fumantes, é a terceira maior causa de morte evitável do mundo, superado pelo tabagismo ativo, fumantes. Tome agora, sem mais atrasos ou postergações, a decisão de parar de fumar. Benefícios de parar de fumar. Após 2 horas, toda a nicotina que estava em seu sangue já foi eliminada. Após 6 horas, diminuição da velocidade dos batimentos cardíacos e queda da pressão arterial. Após 2 dias, seu paladar e olfato voltam a sentir delicadamente o gosto e aroma dos alimentos. Benefícios de parar de fumar. Após 3 dias, cílios celulares do epitélio respiratório voltam a funcionar, eliminando com o auxílio do muco natural do sistema os resíduos sólidos e venenosos do aparelho respiratório. Após 1 mês, normalização final da pressão arterial. Após 2 meses, resgate da potência sexual masculina que estava diminuída ou perdida. Benefícios de parar de fumar. Após 3 meses, recuperação total dos cílios do epitélio respiratório. Normalização da quantidade e qualidade do esperma. Após 1 ano, queda de 50% do risco de morte por ataque cardíaco relativamente a um fumante. Após 5 anos, risco de morte por ataque cardíaco é o mesmo de quem nunca fumou. A decisão pelo caminho do bem traz alegria ao coração e gerará uma rica recompensa futura. Você sabe quanto está perdendo em dinheiro com seu ato de fumar? Pequenas economias diárias garantem um futuro estável para você. A economia de R$ 2 por dia durante 30 anos, aplicados em caderneta de poupança, que rende 0,5% de juros reais ao mês, resulta no valor de R$ 60.270,90. Neste cálculo, não está inclusa a correção monetária, apenas a taxa fixa de 0,5% de juros reais ao mês.
O vício é sedutor e fácil, seu caminho llano e breve. Antes da virtude, porém, colocaram os deuses o suor, e a vereda que leva ao cimo é áspera, fragosa e árdua. Ganhando-se o alto, todavia, aplana-se o caminho. Hesíodo, poeta grego do século VIII a.C. A preparação para deixar o cigarro. A adoção de hábitos saudáveis lhe dará uma condição física e psicológica maravilhosa, que ajudará a sustentar sua decisão de parar de fumar. Durma no horário correto. Após avaliação médica, faça os exercícios físicos recomendados pelo seu médico. Alimente-se adequadamente em quantidade e qualidade dos alimentos. Faça atividades de lazer. Sugestão de horários e hábitos saudáveis. Nas curvas ascendentes, o metabolismo de órgãos e glândulas aumenta, ou seja, das 24 horas, passando pelas 6 da manhã, até as 12 horas. Nas curvas descendentes, o metabolismo de órgãos e glândulas diminui, ou seja, das 12 horas, passando pelas 18 horas, até as 24 horas. Sugestões de horários: 4 horas da manhã, despertar. 4h15, café da manhã. 7h30, exercícios leves. 8h30, frutas. 9h30, copo d'água, 280 ml. 11 horas, almoço. 14 horas, copo d'água e 280 ml. 15 horas, café da tarde ou frutas. 17 horas, janta, leve. 20 horas, dormir. Consulte seu médico e adote os hábitos adequados a você. As sugestões de horários e hábitos apresentados se baseiam no ciclo metabólico do corpo humano, buscando um melhor aproveitamento deste ciclo. Note que a maior parte das atividades necessárias a lhe manter vivo você realiza por estas sugestões entre 6 da manhã e 18 horas, ou seja, na parte mais alta das curvas do ciclo, onde você tem maior energia. Note também que, inversamente, das 18 horas até as 6 da manhã, onde temos a parte mais baixa das curvas do ciclo, você realiza praticamente nenhuma atividade, apenas reservando para dormir ou às 4 da manhã, despertar às 4h15 o café da manhã. Ou seja, você não sobrecarrega os seus órgãos no momento em que eles estão repousando. Lembre-se, consulte seu médico e adote horários e hábitos adequados a você. Aplicando o método parar de fumar aos poucos. Parar de fumar aos poucos. Vantagens: adaptação psicológica gradual com o abandono paulatino dos cigarros.
adaptação física natural do corpo com o abandono gradativo dos cigarros. Sintomas que surgem após parar de fumar são muito pequenos ou inexistem. Parar de fumar aos poucos. Como fazer? Em primeiro lugar, determine quantos cigarros você fuma por dia. Por exemplo, vamos imaginar como exemplo uma pessoa que fuma 32 cigarros por dia. Em segundo lugar, você vai dividir o total de cigarros fumados por dia pela quantidade de horas que você fica acordado. O dia tem 24 horas, imagine que você durma 8 horas por dia, então você fica 16 horas por dia acordado. No nosso exemplo, uma pessoa que fuma 32 cigarros por dia, dividido por 16 horas, temos um total, uma média, melhor dizendo, de 2 cigarros fumados por hora. Terceiro lugar, encontre nas tabelas seguintes por onde começar e diminua 1 cigarro por hora, mantendo a cota por uma semana, de acordo com as tabelas. Veja agora esta tabela que ilustra com números como vamos fazer na prática o nosso método para abandonar os cigarros aos poucos. Na primeira coluna nós temos a divisão em horas, de uma em uma hora. Como você vê na primeira coluna, temos das 6 às 7, das 7 às 8, das 8 às 9 e temos também no final o total de cigarros fumados por dia. Na segunda coluna temos um exemplo para quem fuma 64 cigarros por dia, inicialmente. Se a pessoa fuma 64 cigarros por dia e dorme 8 horas por dia, nas 16 horas restantes, ela está fumando cerca de 4 cigarros por hora, enquanto ela está acordada. Então, por exemplo, das 6 às 7 da manhã ela está fumando 4 cigarros, das 7 às 8 mais 4 cigarros, das 8 às 9 mais 4 cigarros, e assim por diante até o fim do dia, totalizando 64 cigarros por dia. A segunda coluna mostra um exemplo de quem fuma 48 cigarros por dia, ou seja, equivale a 3 cigarros por hora. Das 6 às 7, 3 cigarros, das 7 às 8, 3, das 8 às 9, 3 e assim por diante até o fim do dia, totalizando 48 cigarros. A terceira semana mostra o exemplo que havíamos citado, de 32 cigarros por dia. Imagine uma pessoa que fuma 32 cigarros por dia. Ela está fumando cerca de 2 cigarros por hora. Na quarta coluna, ou melhor, na quinta coluna, nós temos um exemplo de quem fuma 16 cigarros por dia, ou seja, isto equivale a 1 cigarro por hora. Por exemplo, das 6 às 7 um cigarro, das 7 às 8 um cigarro, das 8 às 9 um cigarro. Esta tabela também já mostra não só o início, mas a diminuição gradativa. Veja, por exemplo, quem fuma, por exemplo, 64 cigarros por dia, nessa tabela, fumará na primeira semana seus 64 cigarros. Na segunda semana, ele diminuirá 1 cigarro por hora. Então, se ele fumava 4 cigarros por hora, ele passará a fumar apenas 3 cigarros por hora. Com isso, na segunda semana, o total de cigarros por dia já estará em 48. Na terceira semana, esta pessoa diminuirá mais 1 cigarro por hora. Ou seja, de 3 cigarros ela passará para apenas 2 cigarros por hora. Então, das 6 às 7, 2, das 7 às 8, 2 cigarros, das 8 às 9, 2 cigarros, totalizando no fim do dia 32. Veja que essa tabela também é conhecida com aquela que, para quem começasse a fumar, para quem estivesse no início fumando 32 cigarros por dia. Na quarta semana, teremos a diminuição para 1 cigarro por hora. Ou seja, a pessoa estará fumando na quarta semana já apenas 16 cigarros por dia.
nessa tabela, que é uma continuação da anterior, temos uma tabela para aplicação da quinta à sexta semana para quem fumava inicialmente 64 cigarros por dia. Veja bem, na quinta semana, a pessoa passará a fumar um cigarro apenas a cada 2 horas. Então, por exemplo, das 6 às 8 da manhã, um cigarro, das 8 às 10, um cigarro, das 10 ao meio-dia, mais um cigarro. Ou seja, você estará fumando já um cigarro apenas a cada 2 horas, o que totalizará 8 cigarros por dia. Isto seria equivalente, repito, à quinta semana. Para a sexta semana, você fumará apenas um cigarro a cada 3 horas. Então, por exemplo, das 6 às 9 da manhã, um cigarro. Das 9 ao meio-dia, mais um cigarro. Das 12 às 15, mais um cigarro. E você estará fumando na sexta semana apenas 5 cigarros por dia. Veja agora a tabela que é continuação das anteriores, que seria para a aplicação da 7ª à 8ª semana. Na 7ª semana, diminuiremos nossa cota de fumar e passaremos a fumar um cigarro apenas a cada 4 horas. Ou seja, das 6 às 10 da manhã um cigarro, das 10 às 2 da tarde um cigarro, das 14 às 18 apenas um cigarro, das 18 às 22 horas apenas um cigarro. Total de cigarros fumados neste dia, apenas 4. E esta cota é mantida, como as anteriores, por toda uma semana. Então, no caso, por exemplo, durante todos os dias da 7ª semana, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, apenas 4 cigarros por dia, ou seja, um cigarro a cada 4 horas. Durante a 8ª semana, manteremos uma diminuição da cota, agora em mais 1 hora. Então, será um cigarro fumado a cada 5 horas. Então, das 6 às 11 da manhã, um cigarro, das 11 às 16, mais um cigarro, das 16 às 22, mais um cigarro. Ou seja, teremos na 8ª semana apenas 3 cigarros fumados por dia. Para a clareza, repito, durante cada dia da semana se fumará, nesta 8ª semana, apenas 3 cigarros por dia. O mesmo exemplo desta cota diária, que vale para a semana inteira, vale para as colunas das tabelas anteriores. Mais uma nova tabela, continuação das anteriores, agora para a aplicação da 9ª à 10ª semana. Na 9ª semana, estaremos fumando um cigarro apenas a cada 8 horas, ou seja, das 6 às 14 horas, um cigarro, das 14 às 22 horas, um cigarro. Total de cigarros fumados neste dia, 2 cigarros. E durante cada dia dessa 9ª semana, durante 7 dias, apenas 2 cigarros por dia. 10ª semana, um cigarro fumado a cada 16 horas, ou seja, das 6 às 22, um cigarro. Ou seja, você está fumando apenas um cigarro por dia. Durante 7 dias, você fumará um cigarro por dia. Quer dizer, durante essa semana inteirinha será um total de 7 cigarros. Um cigarro por dia, 7 dias, 7 cigarros. Espero que tenha ficado claro para você essas tabelas. Se ainda não ficou, vamos dar algumas explicações complementares nos slides seguintes, onde você poderá compreender melhor. Parar de fumar aos poucos. Note que, primeiro, as tabelas acima começam com o exemplo de quem fuma 64 cigarros por dia. Segundo, quem fuma 64 cigarros por dia e diminuir um cigarro por hora, mantendo esta nova cota por uma semana, fumará na segunda semana 48 cigarros por dia. Na terceira semana, 32 cigarros por dia. Na quarta semana, 16 cigarros por dia. E assim sucessivamente. Um esclarecimento. Quem fuma 64
cigarros por dia e diminuiu 1 cigarro por hora, mantendo essa nova cota por uma semana, e estará fumando na segunda semana 48 cigarros por dia, manterá esta nova cota de 48 cigarros por dia em cada um dos 7 dias dessa nova semana. Ou seja, durante 7 dias ela fumará por dia 48 cigarros. Na terceira semana, diminuirá para 32 cigarros por dia. Ou seja, durante uma semana inteirinha, essa terceira semana, fumará 32 cigarros em cada dia desta semana. Na quarta semana, com a diminuição da cota, passará para 16 cigarros por dia. Ou seja, durante 7 dias, serão 16 cigarros em cada um destes 7 dias. E assim sucessivamente, ou seja, a diminuição é por semana. Vamos continuar agora com a explicação das tabelas anteriores e deste método de parar de fumar aos poucos. Note que, em terceiro, neste exemplo, a pessoa que fuma 64 cigarros por dia, com a diminuição gradual, na 10ª semana estará fumando apenas 1 cigarro por dia e, na 11ª semana, abandonará os cigarros. Quarto, quem fuma inicialmente 16 cigarros por dia levará 7 semanas para chegar à cota de 1 cigarro por dia e abandonará os cigarros na 8ª semana, ou seja, em 2 meses. Sintomas que podem surgir após deixar de fumar. Sintomas que podem surgir após o abandono dos cigarros. Insônia. Para combater, beba um chá de camomila ou um copo de leite morno antes de deitar-se. Para evitar dor de estômago, você pode tomar o chá ou o leite frios. Sintomas que podem surgir após o abandono dos cigarros. Irritação desmotivada. Controle-se e procure agir com racionalidade. Para prevenir, tome suco de maracujá. Sintomas que podem surgir após o abandono dos cigarros. Dificuldade de concentração. Troca de palavras faladas ou escritas. Procure comer alimentos especiais para o sistema nervoso, como nozes. Sintomas que podem surgir após o abandono dos cigarros. Diarreia ou prisão de ventre. Adote alimentação adequada a cada caso. Sintomas que podem surgir após o abandono dos cigarros. Tosse. A tosse surge pelo restabelecimento dos batimentos ciliares do sistema respiratório, ou seja, devido ao sistema voltar a expulsar de si materiais prejudiciais e que estavam estagnados. Assim, a tosse não deve ser evitada, para que os pulmões possam se limpar. Tosse excessiva pode ser acalmada, tomando-se mel e mantendo-se o corpo hidratado, bebendo água.
Sintomas que podem surgir após o abandono dos cigarros. Depressão. A depressão não é uma consequência obrigatória de se parar de fumar e pode ocorrer em fumantes e não fumantes. Na tela seguinte, você verá algumas dicas de como evitar ou combater a depressão. Lembre-se também que os casos mais graves de depressão podem requerer o tratamento com psiquiatra e o uso de medicamentos que podem ajudar muito a melhorar a qualidade de vida do paciente. Como evitar ou combater a depressão? Dormir cedo, ao menos 7 horas por dia. O recomendável seriam 8 horas por dia. Alimentação nos horários corretos. Alimentação saudável e na medida certa. Praticar exercícios físicos. Trabalhar. Estudar, ler livros. Praticar atividade artística. Praticar a sua religião. Se necessário, psicoterapia ou psicanálise. Alguns casos, psiquiatria, medicamentos. Alguns casos podem requerer a ajuda psiquiátrica e o uso de medicamentos que podem ajudar muito a melhorar a qualidade de vida do paciente. Engordar não é consequência de parar de fumar. Com a limpeza e restabelecimento das funções do olfato e do paladar, você volta a sentir o aroma e o delicioso sabor dos alimentos. E isto pode ser um convite a que você coma mais. Há um segredo para você não engordar: comer devagar. Mastigue várias vezes cada porção de alimento e aproveite para sentir o seu delicioso sabor. Sem pressa, comendo devagar, você desfrutará de todo o prazer que os alimentos podem lhe proporcionar. E o tempo passará enquanto você come, trazendo a sensação de saciedade no momento certo de parar de comer. Assim, você come só o necessário e com muito prazer. A doença pulmonar obstrutiva crônica, DPOC, popularmente conhecida como enfisema, é uma grave moléstia, cuja ocorrência normalmente é verificada em fumantes. A inalação de fumaça, partículas e gases tóxicos, como ocorre em certas profissões, de acordo com o tempo de exposição, intensidade e tipo de agente químico emissor, também pode vir a causar a DPOC. A fumaça do cigarro, tragada pelo fumante ou inalada pelas pessoas próximas, é um dos principais fatores a causar a DPOC. O tabagismo é responsável por 85% dos casos de morte causadas pela DPOC. Os conhecimentos atuais da medicina podem oferecer muito pouco de tratamento efetivo para os pacientes com DPOC, sendo a prevenção de sua ocorrência atualmente o único meio de evitar tão grave enfermidade. A DPOC representa atualmente a quinta maior causa de morte no mundo
e estimativas preveem que ela poderá ocupar a terceira posição até 2030. Se a DPOC, enfisema, não estiver muito avançada, ela pode ser atenuada ou até curada, como com o auxílio do brócolis. Pesquisas afirmam que o brócolis pode ajudar a recuperar os danos causados ao pulmão do fumante pela reversão da oxidação que leva à DPOC, enfisema. O motivo é o sulforafano presente no brócolis, que ativa o nosso gene NRF2, o qual produz poderosos agentes antioxidantes capazes de reverter a forte oxidação causada pelo cigarro aos pulmões. Pesquisas com ratos demonstraram a reversão do enfisema e a recuperação dos pulmões. Muitas pesquisas científicas comprovam o benefício do brócolis aos pulmões do fumante. Elas podem ser verificadas no American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, no endereço da internet www.atsjornals.org/LOI/AJRCCM, digitando-se no mecanismo de busca do site as palavras desejadas. Também você encontra a descrição de muitas dessas pesquisas científicas traduzidas para o português e também com original em inglês em meu livro Como Parar de Fumar, 2 métodos para abandonar o cigarro. Ali eu analiso e cito em profundidade essas pesquisas científicas e você poderá conferir como elas foram já bastante longe, estão bastante avançadas, comprovando como o brócolis pode ser benéfico para os pulmões, diminuindo ou até curando alguns casos de DPOC, uma doença para a qual a medicina ainda não tem cura e muito pouco pode oferecer em tratamento. A brócolis realmente aparece aí como uma grande solução, uma grande possibilidade de ajuda para os pacientes com DPOC. Veja lá no meu livro, onde você já poderá ter uma grande compreensão sobre como a brócolis pode ajudar os pulmões do fumante no combate à DPOC. O que fazer para combater a tensão após deixar de fumar? Respire profundamente, várias vezes. Caminhar ao ar livre. Tomar um banho demorado pode ajudar a combater o estresse. Um banho morno pode ser muito relaxante. Somente o faça estritamente com este fim medicinal para o seu tratamento, visto que precisamos economizar água. Economize água. O que fazer para combater a tensão ou estresse após deixar de fumar? Pratique Tai Chi Chuan. Pratique yoga. Reze um ou vários Pai Nosso. Escolha uma das bebidas conhecidas
pelas suas propriedades calmantes ou relaxantes, suco de maracujá, chá de camomila ou chá de hortelã. Coma uma fruta lentamente. Tome consciência da alegria e da saúde que você passa a desfrutar dia após dia longe do cigarro. Parabéns! Você deixou de fumar. Você vale ouro. Você é dotado de potencialidades infinitas. Você é mesmo um ser maravilhoso. Outros métodos para separar de fumar: grupos de tabagistas anônimos, clínicas especializadas, organizações religiosas, médico, psicólogo ou psicanalista, terapia de grupo, psiquiatra, acupuntura, hipnose, etc. Se, após ter parado, você voltar a fumar, não se aborreça. Você recomeçará novamente com o mesmo ou outro método, quantas vezes forem necessárias. Há uma única certeza: você deixará de fumar em breve. Você assistiu à palestra grátis Como Parar de Fumar, criada e proferida por Nilson Antônio Brena, bacharel em Ciências Biológicas. Copyright 2015 by Nilson Antônio Brena. Todos os direitos reservados em 2015 por Nilson Antônio Brena. É proibido copiar este vídeo ou disponibilizá-lo através da internet ou outros meios de comunicação sem autorização por escrito do autor. Os infratores serão punidos de acordo com a lei vigente no Brasil.